Efésios, capítulo número 5, olha que legal. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo faz um alerta, né? Ao mesmo tempo que ele nos chama para uma vida abundante. Então ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, diz o versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como tolos, não como alguém que é insensato, mas como sábios, remindo o tempo, trazendo o melhor aproveitamento, fazer uso de forma sábia. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou parar aqui para a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque eu quero falar sobre autoridade, sobre a forma como Deus cuida de nós. E Deus cuida de você e de mim através do corpo de Cristo, da igreja, dos membros do corpo, uns aos outros. A gente, a gente sabe, é óbvio, que independente do cuidado, da proteção que possamos receber uns dos outros, Deus cuida de nós. Não ficamos limitados, restritos ao cuidado de Deus somente através da vida de outras pessoas. Mas, biblicamente falando, nós somos humanos, nós somos seres humanos, terrenos, finitos, limitados. Ora, veja, ao ponto da Bíblia dizer que quem perdoa os nossos pecados é Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, por meio do sacrifício de Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, na carta que Tiago escreve, que quando nós confessamos as nossas culpas uns aos outros, nós somos curados. Então, olha que interessante. Quando confessamos o nosso pecado, a nossa culpa a Deus, nós somos perdoados. Quando nós confessamos a nossa culpa, o nosso pecado, ao irmão, nós somos curados. Por que isto? Porque perdoar pecados, somente Deus pode perdoar. Mas nas nossas emoções, na nossa humanidade, na nossa finitude, na nossa limitação, Deus, ele usa uns aos outros. Este é o poder da igreja, este é o poder do corpo de Cristo. Então, confessando nossas culpas uns aos outros, nós experimentamos cura. Quando a gente fala, então, que Deus cuida de nós, Ele é quem cuida, quem nos guarda, quem nos protege. Por exemplo, para conhecermos Deus, para conhecermos a Jesus, nós devemos conhecer através dos nossos irmãos, uns aos outros, uns pelos outros. Este fundamento do cristianismo, que é de uma base relacional, ele não pode ser deixado de lado ou ignorado. Não existe igreja sem relacionamento, não existe igreja sem aliança, não existe igreja sem unidade do corpo de Cristo. E quando eu falo igreja, eu não estou dizendo instituições humanas criadas pelos homens, ainda que algumas queiram interpretar que isto é uma prerrogativa dela, como se aquilo fosse algo que ela detém. Isso aconteceu na religião católica apostólica romana e vem acontecendo em outras religiões, porque a gente muitas vezes acha que é só o catolicismo romano nesse sentido, que entende a prerrogativa
por causa daquela fala de Jesus relacionada com o apóstolo Pedro. Enfim, gente, a igreja são os filhos de Deus transformados, alcançados, regenerados, nascidos de novo, feitos novas criaturas. Esta é a igreja. O corpo de Cristo não está limitado a prédio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Deus habita dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes, acorda para a vida, acorda para o evangelho, acorda para os princípios cristãos. Veja que Deus está querendo iluminar onde há treva, onde há falta de comunhão, de transparência, de verdade, de lisura. Deus não está nesse negócio. Deus não habita neste meio. Vede prudentemente como vocês andam. Não andem como tolos, andem como sábios. Aproveitem o tempo, potencializem o tempo, porque os dias eles são maus. O mundo jaz do maligno. Este mundo está debaixo de um sistema, de um contexto maligno. Então a Bíblia está dizendo: olha, não se embriague com vinho, não volte a sua vida para a insensatez, para o egoísmo, para a ganância. Procure saber que este tempo que Deus prometeu a você aqui, Deus presenteou a você, é para você compreender a vontade dele, é experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Este é o propósito de Deus. E como Deus faz com que nós experimentemos a sua presença, a sua glória, o seu poder, a sua proteção, o seu cuidado? Através uns dos outros. Por isso não adianta você ficar reclamando disso, daquilo, outro, reclamando de Deus. Não adianta. É no corpo, é no relacionamento, é na intimidade, é uns com os outros, uns aos outros, uns pelos outros. Se nós não vivemos isso, precisamos rever os nossos conceitos cristãos. Então ele diz: olha, vocês não se embriaguem com vinho, não vão para libertinagem, não. Liberdade, ela consiste, ela é fundamentada em parâmetros, em limites, gente. Não existe liberdade sem limite. Isso é libertinagem. Esse negócio de que eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu umbigo, eu decido a minha história, isso, aquilo. Gente, nós somos cristãos, filhos amados de um Deus poderoso que estabeleceu vínculos eternos na aliança que ele fez com você e comigo. Então, quando a Bíblia diz: não se embriague com vinho, não. Busque a palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. A hora vem, agora é, disse Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não adianta você ficar pensando que na sua mente, ou seja, no que for, você vai viver o evangelho, o cristianismo, somente porque você está numa igreja, num prédio, num grupo. Não, meu irmão e minha irmã, os verdadeiros adoradores têm coração novo, têm espírito novo, têm vida nova, vivem para Ele, para a glória dEle. E aí a Bíblia diz: seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você vai viver com ações de graças. Você não vai reclamar, porque infelizmente nós muitas vezes estamos mais focados e gastando mais energia, criatividade, mente, naquilo que não temos, na frustração do que não alcançamos, ou então desprendendo uma energia muito grande para alcançar coisas, enquanto Deus está dizendo para você e para mim: eu cuido de você, eu vou prover suas necessidades, eu vou te encher com o meu espírito para que você se contente. Gente, guarde isto: contentamento e gratidão traz o céu à terra. Contentamento e gratidão nos leva à leveza, nos deixa livres, leves, nos deixa pessoas que são alegres, felizes, pessoas que podem desfrutar de paz interior, de descanso, confiança, esperança, que nos leva à perseverança de que Ele cuida de nós. E uma das demonstrações do cuidado de Deus para com a sua e a minha vida é através uns dos outros. Este relacionamento deve ser a cada dia aperfeiçoado. E então a palavra de Deus diz: dê graças a Deus por tudo.
em nome do Senhor Jesus. E o versículo 21 chama-nos a atenção para algo, porque o evangelho machista, ele pega a partir do versículo 22, não é? Mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. É engraçado que os machistas não pegam o versículo 21. Olha que interessante. Eles começam a falar, eu já fui em vários casamentos, em várias palestras, em vários encontros com casais, que eles pegam, na hora de falar dos relacionamentos, a partir do versículo 22. Por que não pega o versículo 21, que diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo? Pergunto-lhes, nos nossos relacionamentos, que não são, ou que não é o relacionamento conjugal, nós nos dispomos a sujeitar uns aos outros, não é verdade? Eu, por exemplo, eu tenho relacionamentos com alguns irmãos em que eles, porque eu dei a eles, eu outorguei a eles autoridade para ajudarem a que eu seja uma pessoa melhor. Um deles está aqui hoje, esse Ademar, que entrou, esse Ademar 945, vocês estão vendo aí. Esse é um dos caras que tem liberdade de olhar na minha vida os defeitos que eu tenho e falar comigo. Lá na congregação, na comunidade da Graça aqui em Valadares, eu falo isso abertamente. Se você é meu irmão, se você é meu amigo, você tem a liberdade de me corrigir, de olhar onde eu não estou conduzindo a minha vida como deveria, para a glória de Deus, e me alertar. Este é o princípio cristão, porque eu quero sempre estar coberto, eu quero estar cercado, protegido por pessoas que me amam e me dizem a verdade naquilo que eu não estou fazendo ou conduzindo ou sendo uma pessoa como deveria, como cristão. Então, se eu estou, olha só, o versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros. Então, o fato de eu ter uma experiência ou ter uma função ministerial, função, não é profissão. Ser, ou eu prefiro estar pastor, não é profissão. Por isso que na comunidade da graça, muitas vezes, chegam muitas pessoas lá e se decepcionam, principalmente pastores, porque chega, eu sou o pastor fulano tal, eu digo, prazer, eu sou o Horácio. Eu sou o Horácio. Eu sou como todos esses que estão aqui. Somos todos membros do corpo de Cristo. Ele, Cristo, é o cabeça. Eu sou o Horácio, nós somos irmãos cristãos. Agora, as responsabilidades, as funções que Deus delega, os dons que Deus distribui, tudo isto é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. É assim que nós experimentamos a proteção, o cuidado. É quando você consulta. Eu consulto, os irmãos, está aqui o Sidney, estou vendo aqui, pode perguntar para ele depois. Tudo que é na área de ar-condicionado, de climatização, eu vou atrás dele, eu falo, Sidney, vem cá, meu irmão, me auxilia, me ensina, me explica, me orienta. Então, isto é sujeitando-vos uns aos outros. Ninguém sabe tudo, ninguém tem que saber tudo, ninguém tem que ser melhor do que ninguém tem que ser mais do que ninguém. Todos nós somos cristãos, filhos de Deus. Todos nós estamos aqui para aprender, todos nós estamos aqui para crescer, para a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros. Ora, se eu me sujeito ao meu irmão, por que eu não me sujeito à minha esposa? Por que a minha esposa não se sujeita a mim como se sujeita aos demais membros do corpo de Cristo? Estou dando este parêntese aqui, conjugal, só para a gente entender que, biblicamente falando, o homem não é mais do que a mulher, ele não manda mais do que a mulher. Nós estamos juntos, somos feitos uma só carne. Como que falta compreensão cristã com fundamento no amor, com fundamento na base do amor. Olha aqui, a Bíblia está dizendo, vocês têm que viver sujeitando-vos uns aos outros, nesta parceria. Quando você trabalha na parceria, na comunhão, na intimidade, quando você trabalha no projeto e no propósito de crescerem juntos, meu irmão, minha irmã, não ache que você é melhor do que seu cônjuge, não dispute com o seu cônjuge. Gente, que tristeza a gente assistir, presenciar pessoas disputando com o cônjuge, quem é melhor, quem sabe mais, quem ganha mais,
Quem tem mais influência, quem tem mais poder, quem tem mais relacionamento, quem tem mais articulação. Meu Deus, que tristeza isso, não é verdade? Quem aparece mais, quem fica mais em público. Meu Deus, que vergonha, eu sinto vergonha de ver pessoas cristãs vivendo isso. Meu irmão, minha irmã, a gente não precisa disso. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros uns para servir aos outros, uns aos outros. Ele cuida de nós, mas Ele cuida de nós a partir, ou então, melhor expressando, também usando a igreja, o corpo de Cristo, uns aos outros. Eu insisto, vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos estar cheios do Espírito Santo, vamos trabalhar ao máximo para potencializar o nosso tempo, para que possamos amar e servir as pessoas. Vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e lembrar que este tempo aqui terreno é passageiro, é rápido, vai acabar. Nós precisamos ter foco no reino, no governo de Deus, foco em abençoar, em servir as pessoas, foco em amar as pessoas, foco em saber que o nosso tempo aqui é para a glória de Deus. Então vamos render graças a Deus, vamos estar contentes com tudo que Deus tem feito por nós, como Ele tem nos abençoado, como Ele tem suprido nossas necessidades. Vamos repartir com aqueles que têm necessidades, vamos viver o amor de Cristo, e que seja essa a nossa marca cristã, meu irmão. Nossa marca cristã não precisa ser o nosso prédio, não precisa ser nossa influência na mídia. Nossa marca cristã que seja o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus que nos leva, que nos conduz a uma vida de intimidade com Ele e com o nosso próximo. O amor de Deus que nos leva a sujeitarmos a Ele e também uns aos outros. Que fique aqui este alerta para você e para mim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A esposa se sujeita ao marido no mesmo nível que o marido se sujeita à esposa. Eles são um só, são iguais, são semelhantes, foram feitos uma só carne. Não é porque o marido é o cabeça que ele manda. Aliás, só para a gente lembrar aqui, mais uma reflexãozinha. Quem ama serve. Quem lidera deve fazê-lo em amor. Quem tem autoridade não é porque impõe, é porque lhe é dada. Autoridade tem que ser oferecida, dada. Eu não quero que ninguém se imponha querendo mandar na minha vida. Eu quero me humilhar, me sujeitar, dispor no meu coração, dizer ao outro: você tem autoridade sobre a minha vida, você deve me orientar, você deve me corrigir, você deve me disciplinar naquilo que você perceber que eu estou fazendo e que não glorifica a Deus. Este é o fundamento, esta é a base do cristianismo. É assim que você e eu precisamos, devemos viver, cheios do Espírito Santo, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e sabendo que esta sujeição uns aos outros é uma forma poderosíssima de Deus nos proteger, de Deus cuidar de nós. Eu tenho experimentado viver numa igreja família que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e que forma discípulos. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido e experimentado, através da igreja, do corpo de Cristo, dos irmãos, a proteção, o cuidado, o amor, a compaixão, a misericórdia, a disciplina, a verdade em amor, dita para que possa trazer libertação, santificação, purificação e em todo o tempo viver para a glória de Deus. Por isso eu quero convidar você a se envolver com o corpo de Cristo, com a igreja, a se relacionar com as pessoas, lembrando que somos finitos, limitados, falhos, sujeitos ao pecado, pecamos, ofendemos, somos ofendidos, mas o principal é que o amor perdoa uma multidão de pecados. O amor, ele nos leva à compaixão, ele nos conduz ao perdão que nós tiramos, eliminamos,
lançamos fora o nosso direito de justiça e oferecemos ao nosso irmão o perdão, a anulação de toda culpa e de toda ofensa. E assim vamos vivendo, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, crescendo na unidade e experimentando boa, agradável e perfeita vontade do nosso Pai Celestial.